Olá, pessoal! Na aula de hoje conversaremos um pouco sobre o papel do enfermeiro gestor da equipe. Então, como eu disse, vamos iniciar falando um pouco sobre a gestão em saúde. A gestão em serviços de saúde visa contribuir para a implementação de modelos gerenciais que permitam planejar, decidir, organizar e controlar a prestação da assistência através da utilização de práticas gerenciais que possibilitem maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, possibilitando uma abrangência de conhecimentos teóricos, práticos e científicos. Então, na gestão em saúde, além do profissional precisar ter todo o conhecimento assistencial, todo o conhecimento da sua profissão, ele também precisa ter todo o conhecimento administrativo. Então, para que ele seja um bom gestor, além dele conhecer e saber toda a parte assistencial, ele também precisa conhecer, precisa dominar conhecimentos de administração. O gestor especializado em saúde deve apresentar competências para analisar a oferta e demanda dos serviços, considerando o contexto demográfico, epidemiológico e político institucional, buscando garantir seu fornecimento hábil. Então, o gestor em saúde, ele precisa, além de ter todo o conhecimento teórico, prático e científico, ele precisa também conhecer o serviço ao qual ele vai atuar, conhecendo as suas demandas, conhecendo o seu público, conhecendo as necessidades e principalmente conhecendo os seus subordinados, conhecendo quem atua ali naquele serviço, quem são os profissionais, o que eles fazem, do que eles precisam. Então, um bom gestor, ele conhece e reconhece a sua área de atuação. E isso é importante, por quê? Porque faz a diferença nessa assistência. Lembrando que o principal produto, o que o gestor ele quer, o que ele almeja, tanto o gestor em saúde de maneira geral, como o enfermeiro gestor, ele visa a melhoria da assistência, a qualidade da assistência. Então, se esse gestor ele é ineficiente, provavelmente essa assistência também não vai acontecer com a maior qualidade ou com a qualidade que se é desejada. A gestão na saúde é uma atividade essencial que visa organizar e coordenar um conjunto de ações estratégicas para garantir a qualidade dos serviços prestados às populações. O sucesso de qualquer gestão depende de um aprendizado contínuo que permita ao gestor adaptar-se às mudanças sociais e culturais, prevenindo a chegada de adversidades sem aviso prévio. Então, pessoal, é necessário e é importante que o gestor em saúde ele tenha esse cuidado, digamos assim, de estar sempre se atualizando, de estar sempre conhecendo as novidades e também ele estude o serviço ao qual ele está inserido. Ele faça esse estudo para que ele entenda e compreenda as necessidades que ali aparecem e aí ele consiga dimensionar os recursos, sejam eles materiais, humanos, físicos, de acordo com a necessidade que o serviço lhe impõe. O enfermeiro gestor desempenha um papel crucial ao gerenciar tanto atividades administrativas quanto assistenciais. Além de liderar a equipe e coordenar programas de saúde voltados para a comunidade, essa atuação exige habilidades de planejamento, supervisão e articulação com os demais profissionais para garantir o cumprimento das metas estabelecidas no plano local de saúde. Então, aqui a gente já inicia falando sobre o papel desse enfermeiro na gestão. Então, como eu falei no início da aula, o enfermeiro é aquele profissional de saúde que já possui essa habilidade, digamos assim, essa competência para assumir esse papel de liderança. Costumo dizer que o enfermeiro, ele é
um profissional que é formador de opinião. Porque se você dá uma orientação ao seu paciente ou você dá uma orientação ao seu subordinado, que é um funcionário ao qual você é responsável, ele vai acreditar ou ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Então, enquanto gestor, enquanto enfermeiro, precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Então, de fato, precisamos ter essa habilidade, essa competência, esse conhecimento que é necessário para assumir esse cargo. Porque, como eu disse, nós somos formadores de opinião. E aí aquilo que a gente fala, a depender de quem escute, torna-se uma verdade absoluta. No cotidiano da enfermagem, o profissional não se limita à assistência direta à saúde, mas também desempenha o papel de liderança e de gestão. Isso inclui a coordenação e a avaliação do trabalho de sua equipe, com o objetivo de promover a recuperação e a promoção da saúde. Então, como eu disse, o enfermeiro, além de prestar cuidados assistenciais, ele também exerce esse papel forte de liderança, de coordenação, de ser aquele que demanda os cuidados, né? Mesmo não sendo um enfermeiro gestor, ele é gestor do seu plantão. Se for um enfermeiro assistencialista durante o seu plantão, ele assume esse cargo de gestão. Por quê? Porque ele vai precisar gerir a sua equipe. Então, por isso que é necessário esse conhecimento sobre o que é ser um enfermeiro gestor. Inclusive, as diretrizes curriculares dos cursos de enfermagem, né, que são documentos ofertados pelo MEC, que orientam a formação de um curso superior em enfermagem, de uma graduação em enfermagem, trazem isso de forma muito clara, a necessidade de ter esse conhecimento, do profissional ter esse conhecimento de gestão, porque em algum momento da sua vida ele vai precisar colocar em prática. A gestão eficiente no campo da enfermagem é indispensável para garantir a qualidade e a segurança dos pacientes, onde o enfermeiro gestor deve ser capaz de articular políticas e programas que melhorem o planejamento das ações e a coordenação dos custos, liderando com eficácia. Então, o enfermeiro ele precisa de fato ter essa habilidade, esse jogo de cintura. Para quê? Para que ele garanta um cuidado qualificado, uma assistência eficaz ao paciente, mesmo diante das condições que lhe forem oferecidas, certo? Então, quando a gente fala em conhecer o serviço, estamos relacionando a saber qual a necessidade dele. Entendam, uma instituição privada, um hospital privado é diferente de um hospital público, apresentam demandas diferentes. Então, o enfermeiro gestor, o gerente de enfermagem, precisa ter esse jogo de cintura. Ele precisa conhecer esse serviço para ele poder direcionar os recursos que lhe são oferecidos ou ofertados. Então, se ele não tivesse conhecimento do serviço ao qual ele está atuando, ele vai precisar, ele não vai ter uma boa gestão. Por quê? Porque houve uma falha nesse conhecimento. Então, por isso que há necessidade do enfermeiro gestor ter esse conhecimento não só assistencial, mas também o conhecimento teórico, prático e também administrativo. Tinha um hospital e aí onde a gerente de enfermagem tinha sido enfermeira da UTI durante 12 anos e aí ela foi promovida a gerente de enfermagem. O que foi que o hospital ele entendeu, né? O diretor do hospital ele entendeu que essa profissional ela já tinha todo o conhecimento necessário de como a assistência ali naquele serviço funcionava, então ela tinha uma propriedade para exercer esse cargo de gestão,
Por quê? Porque ela já tinha todo o conhecimento assistencial, que isso também é útil. Mas também ela precisou adquirir o conhecimento administrativo, porque uma coisa não se difere da outra. Então, a assistência, ela caminha junto com a gestão. Por quê? Porque o bom trabalho da gestão reflete na assistência. No entanto, o enfermeiro gestor enfrenta desafios contínuos, pois liderar uma equipe na área da saúde requer não apenas competência técnica, mas também habilidades interpessoais. A liderança na gestão de enfermagem se configura como um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Um bom líder deve estar pronto para lidar com situações adversas e para motivar sua equipe, promovendo a colaboração e a organização das tarefas diárias. Então, um bom gestor, ele precisa também, além de ser um bom profissional, além de ter conhecimento administrativo, ele também precisa ser um bom ser humano. Afinal, ele vai lidar com humanos, então há essa necessidade de ter esse cuidado com o outro. E ele precisa ter a habilidade de ter um bom relacionamento interpessoal, porque, como eu disse na minha fala anterior, ele vai lidar com pessoas e ele vai precisar ser resiliente, ele vai precisar ser empático, então ele vai precisar dessas competências, além do conhecimento científico. Ele vai precisar, sim, saber lidar, saber tratar as pessoas. Afinal, ele pode motivar ou não a sua equipe, de acordo com a sua postura. E aí, pensando nisso, eu achei pertinente trazer as diferenças entre um chefe e um líder. O chefe é aquela pessoa que manda, ameaça, atrapalha, é autoritário, busca culpados, esconde as informações, desmoraliza, fala e não faz. Então, o chefe é aquele que está ali para ditar as regras, para dizer o que precisa ser feito, mesmo que ele não faça. E o líder é aquele que orienta, incentiva, ajuda, é companheiro, é responsável, compartilha conhecimento, valoriza, inspira e realiza. Então, vocês conseguem perceber que o chefe e o líder, eles apresentam características totalmente diferentes. Então, um bom líder, ele tem esse papel de cuidar, de conhecer, de incentivar, de capacitar a sua equipe. E isso faz total diferença na vida do profissional. Gente, tratando da área da saúde, esse é um cuidado extremamente necessário. Principalmente na área da enfermagem, nós temos hoje profissionais extremamente desestimulados com a profissão. Nós temos profissionais cansados pela demanda de trabalho. E o gestor, ele precisa ter esse cuidado de perceber essa necessidade do seu funcionário, do seu subordinado e acolher. Claro, vai ter situações em que o gestor ele vai precisar intervir, ele vai precisar punir, ele vai precisar exigir que a regra seja cumprida, mas ele também vai precisar conhecer aquele seu subordinado, acolher o seu subordinado, e em muitos momentos ele vai precisar ser empático, ele vai precisar escutar, porque escutar também é diferente de ouvir. Enfermeiro gestor. Historicamente, a gestão, a enfermagem tem suas raízes no trabalho de Florence, durante a Guerra da Crimeia, quando ela não apenas prestou cuidado, mas também organizou e coordenou o trabalho da equipe de saúde. Com o passar do tempo, essa função evoluiu e os enfermeiros passaram a exercer papéis de gestão mais amplos. Então, Florence é um exemplo nato de liderança, de uma enfermeira gestora. Por quê? Porque durante a Guerra da Crimeia, ela conseguia separar os recursos, ela conseguia liderar sua equipe, dizendo quem iria cuidar de quem, o que iria ser feito. Então,
essa inserção da enfermagem na liderança já vem desde o início da história da profissão. Então, como eu disse no início, a liderança é uma competência, é uma habilidade intrínseca, pertencente, que já compõe o ser enfermeiro. Na complexidade dos serviços, o enfermeiro gestor emerge como uma figura essencial, equilibrando desafios administrativos e assistenciais, enquanto lidera equipes e gerencia recursos limitados. Esse papel exige muito mais do que conhecimento técnico. É necessário articular competências diversas para gerenciar com qualidade na assistência. Essas habilidades tornam-se ainda mais relevantes diante das dificuldades, que impactam diretamente a capacidade de fazer o papel de gestor. Então, o enfermeiro gestor, ele não pode, ou ele não deve, ser aquele que só manda, ser aquele que só dita o que precisa ser feito. O enfermeiro gestor, ele precisa assumir um papel de forma muito clara. Ele precisa estar presente na sua equipe, ele precisa conhecer a sua equipe, ele precisa somar a ela. Porque, como eu disse, o principal produto do trabalho do gestor é uma assistência qualificada. E se eu, enquanto enfermeira, gestora, enquanto gerente de enfermagem daquele serviço, não consigo exercer esse cargo me apropriando dele da forma que eu deveria, isso vai desestimular a minha equipe e a consequência vai ser na assistência. Infelizmente, essa é uma realidade muito presente. Por quê? Porque a gestão ineficaz desmotiva a equipe e isso faz com que a qualidade da assistência ela caia. Com isto, é de suma importância compreender como um enfermeiro gestor pode superar as limitações impostas pelo cenário de saúde e alcançar resultados que impactem positivamente a assistência e a organização dos serviços. As características fundamentais que devem integrar o perfil do enfermeiro gestor são comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, cuidado com o paciente, liderança, flexibilidade, profissionalismo e gestão financeira. A comunicação é uma ferramenta extremamente importante, seja a comunicação verbal ou não verbal, entendendo que o nosso corpo também fala. Então, as nossas expressões faciais, elas também emitem uma mensagem. E é importante que o enfermeiro gestor, ele desenvolva todas essas características que são fundamentais para uma boa gestão. As ações que expressam o papel do enfermeiro gestor modelam estrategicamente, buscando o alcance dos objetivos organizacionais e a vigilância das mudanças no cenário de saúde, para dar confiança à equipe. Observa-se que o enfermeiro acumula funções assistenciais e gerenciais. Esse acúmulo de funções pode resultar em conflitos, uma vez que, dos enfermeiros que atuam como gestores, 70,37% ainda prestam assistência direta aos usuários. Além disso, o enfermeiro gestor precisa ter as competências voltadas para a gestão de conflitos e negociações, sem perder de vista os princípios universais, equitativos e integrais, e dignos da prestação de cuidados para a prevenção, tratamento e reabilitação. Então, muitas vezes, o enfermeiro que assume cargo de gestor, ele também assume um cargo assistencial, e isso acaba que sobrecarregando, quando, na verdade, o que deveria acontecer era haver um enfermeiro gestor e um enfermeiro assistencial, onde o enfermeiro gestor pudesse trabalhar com maior qualidade, exercer com maior desenvoltura as suas competências, ter mais tempo para estudar. A liderança é uma das principais competências gerenciais do enfermeiro, sendo parte integrante do processo de gerenciamento do cuidado. Essa competência envolve a capacidade de planejar e desenvolver ações,
que garantam a qualidade da assistência. As competências gerenciais englobam habilidades de liderança, gestão de recursos, mediação de conflitos e delegação de funções. Para que o enfermeiro gestor seja eficaz, ele deve estimular sua equipe e garantir que os recursos estejam disponíveis e bem administrados. A comunicação é uma característica essencial para o enfermeiro gestor, tanto no formato verbal quanto no não verbal. A comunicação estratégica permite o planejamento de ações e o fornecimento de feedback à equipe, sendo crucial a resolução de conflitos. A ausência de uma comunicação eficaz prejudica a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes, além de comprometer o impacto positivo que uma gestão de qualidade pode ter na construção de confiança entre a equipe e os pacientes. A importância da comunicação na gestão e liderança. Enfatiza que fatores como a escuta ativa e o clima organizacional são fundamentais para garantir a confiança e a motivação da equipe. A comunicação vai além da transmissão de informações. É uma ferramenta de gestão que contribui para o fortalecimento do relacionamento entre o gestor e a sua equipe e os pacientes. Esse clima favorável não só contribui para o desenvolvimento profissional dos membros da equipe, mas também impacta diretamente na qualidade do cuidado prestado ao paciente. A tomada de decisão é uma competência essencial para um enfermeiro gestor, sendo um processo complexo que envolve identificar o momento certo para agir e analisar a situação e escolher a melhor alternativa. A gestão dos recursos materiais também exige atenção à capacidade de planejar e organizar a reposição de materiais, é essencial para garantir um bom funcionamento das unidades de saúde, e o enfermeiro gestor é destacado como figura central na administração da unidade, assumindo a organização completa do ambiente de trabalho. Esses profissionais são responsáveis pela supervisão da equipe, controle de insumos, planejamento e gestão de cronogramas de atendimento. O enfermeiro gestor enfrenta desafios complexos, incluindo a sobrecarga de trabalho e a escassez de recursos, os quais demandam adaptabilidade e resiliência, a capacidade de equilibrar funções administrativas e assistenciais, aliada à promoção de um ambiente colaborativo e humanizado, torna-se vital para superar essas adversidades e garantir a efetividade dos serviços prestados. Uma boa gerência em enfermagem só é possível se as instituições de saúde reverem seus modelos de gestão, através de mudanças organizacionais, em busca de qualidade no serviço. Não basta obter conhecimentos, tecnologias de ponta para se mudarem os processos. É necessária uma mudança mais profunda de valores, de cultura, de processos, para realmente conquistarmos a efetiva transformação de modelos gerenciais e, consequentemente, uma assistência à saúde mais humanística, globalizada e de qualidade. Falta à enfermagem conscientizar-se do seu potencial transformador, considerando que, por meio do seu processo de trabalho, pode inovar o cuidado e a divisão social do trabalho. Então, é importante que o enfermeiro ele tenha todo esse conhecimento, ele tenha conhecimento da sua capacidade e ele valorize esse seu potencial. Gente, e a nossa profissão é uma profissão reconhecida como uma profissão necessária, essencial ao serviço de saúde, e o enfermeiro gestor, ele precisa estar ciente dessa sua capacidade. E o nosso próprio conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, ele nos assegura isso através de resoluções, onde dá ao enfermeiro essa autonomia, dá ao enfermeiro essa capacidade de exercer
a função de enfermeiro gestor e assumi-la com qualidade e com eficiência. Além da necessidade dos gestores de enfermagem buscar competência para alinhar os objetivos organizacionais, as necessidades da clientela, saber o que está acontecendo no ambiente externo, para traçar estratégias internas e realizar um trabalho contínuo em equipe. A gestão por processos também tem sido valorizada nas instituições hospitalares, sobretudo a partir da busca pela qualidade, que avalia a organização de maneira sistêmica, onde estruturas e processos se relacionam e interferem em todo o conjunto da organização. Em razão disso, a gestão por processos é outra competência que precisa ser mais desenvolvida pelos gestores de enfermagem. Acredita-se, portanto, que a função administrativa inerente à prática profissional do enfermeiro, pois são muitos os benefícios que essa função, exercida sob a orientação de novos padrões e valores, poderá trazer para as organizações de saúde, para os serviços de enfermagem, para a classe profissional e principalmente para a clientela. O êxito no trabalho gerencial dependerá do conhecimento das funções e instrumentos gerenciais pelo enfermeiro e da forma como se utiliza esses recursos no processo de trabalho. É no contexto do cuidado indireto de enfermagem que esse trabalho é elaborado, mostrando que a administração tem um papel determinante para a realização da tarefa organizacional da prestação de serviços e que, através dela, é realizado o trabalho de combinar pessoas, tecnologias e recursos para atingir os objetivos organizacionais, mediante o planejamento, coordenação, direção e controle. Então, pessoal, o enfermeiro gestor não necessariamente ele precise estar na assistência para realizar um bom trabalho, mas ele precisa conhecer essa assistência. Então, uma frase para refletirmos sobre liderança. Liderança inspiradora é aquela que guia pelo exemplo, motiva pelo coração e transforma pela visão, cultivando o sucesso de todos ao redor. Moab Teles. Então, é importante ressaltar que um bom líder faz a diferença na vida da sua equipe. Um bom líder traz qualidade a esse serviço. Um bom líder torna aquele cuidado mais eficaz e traz mais qualidade para ele.